Então, boa tarde a todos. Com prazer que eu participo dessa live com Mohamed, Fernando, né, e em extensão aos demais participantes nessa colaboração com a PEC, da qual também sou diretor e um dos fundadores, tendo em vista a impossibilidade de realizar o evento esse ano. Estou desejoso que a própria PEC continue posteriormente com outros eventos, porque é muito rico esse momento para expor ideias, né, e participar do debate, tendo em vista esse nosso momento de isolamento social requerido em face da pandemia. Bem, a minha proposta de exposição, ela perpassa fundamentalmente em mostrar a estrutura debilitada que se encontra a nossa economia, e então a debilidade dessa estrutura dificultará muito a retomada do crescimento. Se não bastasse isso, né, essa dificuldade estrutural que eu vou apresentar, também o caráter errático da política econômica, né, que vem sendo desenhada nos últimos anos, e sobretudo nesses 2 últimos, como fosse uma equipe que sabe muito jogar basquete e, de repente, ela é obrigada, por questões da conjuntura, a jogar futebol. Então, você passa de uma especialidade de jogar com as mãos, né, e ter que jogar com o pé, né? E pela minha história de conhecimento, né, quem é muito bom com as mãos, né, no basquete, não joga muito com os pés, né? O Amal está me olhando aí, eu lembro que no passado o filho dele era jogador de basquete. Então, com certeza, eu tenho absoluta que ele nunca foi bom jogador de futebol. Então, nesse sentido, além do problema estrutural, né, que eu vou apresentar alguns dados da dificuldade dessa retomada, nós estamos desenvolvendo políticas econômicas erradas. Se não bastasse esses 2 elementos, nós estamos deparando com uma crise política, né, cuja crise política dificulta enormemente a construção de uma coesão social. A coesão social, né, um novo regramento social, né, e, consequentemente, né, isso, né, para qualquer bom keynesiano, aumenta a incerteza, reduz o grau de confiança e restringe fortemente as decisões de investimento. E sem decisões de investimento e consumo, a economia não anda. Então, a nossa retomada, né, ela vai ser uma retomada muito difícil os anos que vão suceder. Eu espero mostrar isso para vocês, né, e vou fechar a minha apresentação nesses 20, 25 minutos, né, trazendo à baila uma pesquisa que recentemente o SEBRAE, a Fiesc e a FEComércio, em Santa Catarina, fizeram, mostrando o último mês como está se comportando a economia catarinense. Em certo sentido, é um pouco assustador, né? Um pouco assustador, tá? Então, de toda forma, eu passo, por gentileza, são essas as minhas propostas, né? Então, eu trago aqui nesse primeiro momento, nesses slides, como caminhando um pouco do que o Amal disse, e também em parte o Fernando, sobre o comportamento da economia mundial, né? E o comportamento da economia mundial mostra, né, as projeções de que o fechar do ano, né, e o de 2020, ele vai ser negativo. Mas o Fundo Monetário, né, ele também é um farol, um certo grau de confiança para o comportamento econômico mundial. E pasmem vocês, que a projeção, ela se sai de 3% negativo em 2020 e joga uma projeção positiva
para 5,8% já em 2021. E nós sabemos que não basta virar o ano, 31 de dezembro para 1º de janeiro, que a cor da água muda, né? Considerando que a economia é um processo, né, que ocorre nas relações econômicas do âmbito da economia, da política, né, nesse sentido, tá? Então, segue-se o próximo slide, por favor, né? Onde, olhando na perspectiva das economias emergentes e em desenvolvimento, da qual nós se encontramos, né? Mesmo com os dados do fundo, paira um cenário muito grande de incerteza por vários fatores, né, que eu gostaria de para alguns, né? Primeiro, com relação à duração e à intensidade da crise de saúde, da crise de saúde, né? As soluções não estão próximas à vista, né? Então, consequentemente, dificulta o olhar à frente, né? O segundo ponto é a dimensão do choque de oferta, que foi bem colocado, muito bem colocado pelo Amal e também pelo Fernando, com relação ao comportamento das cadeias globais, né? Não vou repetir, vão ocorrer mudanças, né, numa reorganização produtiva mundial, né? E, consequentemente, isso vai ter impacto, né, nas economias emergentes e em desenvolvimento, porque boa parte, e particularmente a nossa, por exemplo, né, da cadeia automobilística, por exemplo, né, fortemente está enraizada, né, no nosso país, né? Então, consequentemente, isso tem efeito, né, significativo numa reorganização das cadeias produtivas mundiais, né? Outra questão também do choque financeiro, né? Muitas empresas, elas estão no chamado efeito Ponzi de Minsk, né? Onde o que elas estão recebendo mal dá para pagar os juros e vão ser obrigados a se reorganizar. Então, num estudo feito recentemente, que eu não me recordo agora a fonte, né, mas nessa pesquisa para apresentação eu consultei, né, 50% das empresas da amostra de fazer pagamentos financeiros. Então, isso vai depender, e nos países desenvolvidos, o grau de endividamento é muito, muito grande, né? O próximo, por gentileza. E no tocante à economia brasileira, olhando assim essas taxas de crescimento, nas projeções do fundo, como já também colocado, 5,5 negativos e em 20, foi em 3,5 por conta 2,9, melhor dizendo, né, do Brasil. E nós sabemos que para essa mudança de cenário negativo positivo, muitas coisas deverão ocorrer, mas essas ocorrências não jogam positivamente para tal mudança do caráter dessa taxa de crescimento, né? Sobretudo porque nós sabemos que o país nosso, ele pode sofrer consequência dessa recessão da demanda mundial, né? Hoje nós sendo quase 25% do PIB decorrente do agronegócio, mas nada garante que os preços das commodities vão se manter, né? Pode até ocorrer um caso de deflação desses preços, né? O segundo ponto, a reversão dos fluxos de capitais. O Amal pode me corrigir, saíram do país cerca de 11 bilhões de dólares, né? A expectativa pela pesquisa que eu fiz é que esse ano chega a 21 bilhões de dólares vão sair do país, né? Isso tem um impacto muito grande, porque de todos os países da América Latina, o Brasil é o que forte inserção do investimento direto externo, né? Também há que considerar internamente um conjunto de fatores que todos nós estamos deparando, que é fechamento de fábrica, aumento do desemprego, queda do rendimento, redução do consumo, aumento da pobreza, precarização do trabalho, né? Então, são elementos que nós temos que considerar e fica bem evidente agora,
esse recurso que o Estado possibilitou, o governo possibilitou aos mais pobres, né, que os dados nos apontam, nós temos que deparar com essa questão, não é uma retomada tão fácil, né? Nós temos 1/4 da população brasileira, de 45 a 50 milhões de pessoas, que vivem no nível de pobreza, com menos de R$300, R$400 mês, né? Então, nós temos problemas estruturais pesados, né, que tem que ser considerado dentro desse quadro. E o slide seguinte, por favor. Né? E as projeções, eu vou passar agora mais 2 slides em seguida, que vão mostrar projeções distintas, né? Então, se o fundo aponta uma taxa de negativa de crescimento de 5,3, né? O governo brasileiro, agora recentemente, apontou, como mostra o slide, uma taxa de crescimento menor, né, negativa, de 4,7. E o seguinte, por favor, né? O estudo da FRJ, né, mostra 3 cenários, né? 3 cenários. O cenário mais pessimista do PIB, a última coluna, mostra uma taxa negativa de 11% do PIB esse ano, né? E é o mais otimista, né, de menos 3,1%. Ele é extremamente crítico, né, que dificulta essa retomada de crescimento, né? Por quê? Né? O próximo, por favor. Por quê? Olha só, né? A segunda coluna que eu estou apresentando aqui no slide, e nós estamos vindo, né, com taxas muito pequenas de crescimento, e quando não negativa, como 2015 e 2016. Né? Então, essa década que nós estamos vivendo, né, profunda em termos de crise e crescimento, do que a chamada década perdida, né, que foram os anos 80. Né? Porque os anos vêm, os anos vão, os anos vêm, os anos vão, e nós não saímos, né, de uma taxa de crescimento pífia, né? Que isso vai dificultar essa retomada, né? Que pode ser também contrastada, né? É bom que se diga isso, né? Porque a verdade tem que ser dita, né? Do crescimento que teve a economia brasileira de 2003, 2010, quando a média de crescimento foi 5%. Isso não é pouca coisa, né? Comparando a primeira parte da década dos anos 2000 com a segunda parte, que eu estou demonstrando para vocês. E a formação bruta de capital fixo, que é a taxa de investimento, que mostra quanto que está investido na economia em relação ao PIB, né? Ela também é crítica. Para a retomada, essa que é a minha atenção nessa palestra, é dificultosa. Né? É dificultosa, porque o país já vem numa fase, uma década, né, extremamente ruim para dar o seu ponto de retomada. Né? A próxima, por favor. Né? E isso se explica até por conta da redução da participação do Estado na formação bruta do capital fixo. Né? Porque nós sabemos, todos os economistas sabem isso, de boa formação, que o gasto do Estado, o consumo e investimento, ele faz parte da demanda agregada. Né? Então, o que se observa? Né? Que, pelas linhas, o Estado teve um papel importante nos seus investimentos, a partir sobretudo pelo setor produtivo estatal, né? E outros investimentos infraestruturais, de 2003 até 2010, né? 2011, 2000. Depois ele entra numa fase declinante, né? Por conta, né, de vários fatores, né? Que vão desde a questão política, que eu pretendo retomar mais no final, né? Porque a instabilidade política, ela gera um grau de incerteza muito grande e, consequentemente, as decisões de investimento não ocorrem. Né? É impossível separar a política da economia. Né? Ainda que a política tenha variáveis específicas,
democracia, poder, né? A economia, a taxa de juros, a taxa de câmbio, ambas ciências, elas caminham juntos, né? Uma influencia a outra, né? Então, a deterioração do quadro político, ela afeta o desempenho econômico. Não há como negar, né? Não tem como isolar a economia, né? Exceto disparos para o ambiente que a cerca, né? Tudo porque no campo da política que se define o regime de propriedade. O regime de propriedade é uma variável importante para as condições de desenvolvimento, né? Senão as empresas multinacionais não vêm, né? Se toda empresa multinacional que vem aqui for desnacionalizada, elas não vêm. Que regime de propriedade é esse? Certo? Então, nesse sentido, quer dizer, a redução da participação do Estado como ator importante na demanda agregada, isso afetou fortemente os investimentos da economia. O gasto de investimento, a economia não anda, né? Não tem como avançar nesse sentido, né? E corrobora ao longo desse processo, né, toda uma equipe econômica, sobretudo a partir de 2017, 2018, né, que vai olhar muito a economia sob a perspectiva do ajuste fiscal, né, de contração de gastos, de redução da participação do Estado na economia, né, e isso num cenário, né, de queda, de deterioração da taxa de crescimento, certo? O próximo, por favor, né? E isso mostra, esses dados mostram, né, como que o dinheiro para investimento público, sobretudo a partir de 2015, né, ele reduz fortemente em relação aos anos de 2011, 2012, 2013, 2014, né, chegando aí a 56 bilhões projetados, né, para 2019. Então, há uma redução dos investimentos públicos na formação bruta do capital, que expressa a taxa de investimento da economia, né? E pela queda do lado anterior, né, o investimento público mais investimento privado, mostra que o investimento privado não está, ao longo desse período, né, de queda, ocupando o espaço, né, do setor privado na recuperação dessa taxa de investimento. A mesma coisa ocorre com relação a projeções, né, isso aqui antes da pandemia, né, mas só para ter uma ideia, né, com relação aos gastos da máquina pública, né, que a projeção em 2019 era 2,3% do PIB, e dentro da lógica do governo, desses jogadores de basquete que querem jogar futebol, cair para 0,7% do PIB. Então, no rastro disso, meus amigos, né, no rastro disso vem toda uma discussão de reforma do Estado, de privatização, de redução de salários, tirar a questão da estabilidade do setor público, teto de gasto, certo? Porque a lógica é uma lógica de orientação de política econômica diferente, né, do que estava até então posta. A próxima, por favor. Né? E isso vai refletir, quer dizer, de um lado, o Estado reduz a participação, né, os seus investimentos, há uma orientação de reduzir a sua intensidade no comportamento da demanda efetiva da economia, né? E, por outro lado, a indústria, ela vai deixando de ter um papel importante na construção do desenvolvimento, né? Estamos percorrendo, independente de governo, né, um processo intenso de desindustrialização, né? A indústria veio, ao longo do tempo, e o slide mostra, né, como que ela veio perdendo participação, né? Está sendo morta precocemente. Diferentemente dos países desenvolvidos, a indústria, antes de perder importância, né, ela teve um papel relevante nas suas funções, né, passando por serviços tecnológicos, serviços de maior valor agregado, a ocupação desse espaço. Porque aqui a perda da indústria não teve uma correspondente
ocupação de espaço do setor de serviço, ainda que ele represente muito, 60% do nosso PIB, mas é um serviço pobre, né? Não é um serviço tecnológico, não é um serviço de alto valor agregado, né? Não é uma extensão dos serviços industriais. E muitas empresas jogaram para fora, esse é o termo, né? Mas transferiram para fora dos muros, serviços que antes eram feitos internamente, né? Então, o nosso serviço ele é paupérrimo comparativamente aos serviços dos países desenvolvidos, né? Só que lá a indústria perdeu função e os serviços dinâmicos construíram um espaço relevante. Aqui a indústria perde função e o nosso serviço é paupérrimo, né? Por conta de um processo de desindustrialização intenso, né? Que nós defendemos, que nós temos uma especialização industrial regressiva, né? Pautada em produtos tradicionais de baixo valor agregado, né? Consequentemente, né, por mais que foram feitas políticas industriais tecnológicas, né, independentes do governo, elas não se viabilizaram, né? Porque tem essa questão também, né? Não adianta formular, como foram formulados, documentos de política industrial dos vários governos, né? Se o setor empresarial não participa desse processo, porque quem toma a decisão, quem dá a dinâmica no capitalismo é o capital. Quem dá a dinâmica no capitalismo são as empresas. O Estado participa desse processo, né? Mas quem pega a política industrial tecnológica e põe na sua dinâmica é o setor industrial, né? Historicamente, isso já vem desde a tese de doutorado do Fernando Henrique Cardoso, né? Nos anos 60, que o setor industrial, ele procura, né? O setor industrial brasileiro, ele procura andar passivamente, certo? Passivamente no processo de condução da nação, diferentemente do empresariado alemão, diferentemente do empresariado japonês, né? Que chama para si a responsabilidade, né, de condução de suas nações, certo? Então, esse é um ponto importante, que a indústria ela perde função e, com isso, ela deixa de gerar emprego, ela deixa de ter participação efetiva na balança comercial, né, na balança de pagamento, ela deixa de ser um núcleo dinâmico do desenvolvimento tecnológico, né, e ela deixa de ser provocar encadeamento para frente e para trás nas várias cadeias produtivas, né? E por isso que eu estou colocando a minha tese aqui, é a dificuldade da gente fazer essa retomada, né? Essa retomada, porque nós vamos ter que fazer essa retomada, certo? Né? O próximo, por gentileza, né? E aí a questão do desemprego, né? Então, para ser um pouco mais rápido, né? Olhando o final, as projeções são de que nós venhamos a dobrar, né, a quantidade de desempregados no país, né? O que significa isso? Hoje nós temos 12 milhões de desempregados, né? No espaço de um ano, nós vamos ter 24 milhões de desempregados, né? Somado esse quadro que eu coloquei para vocês, de um contingente de praticamente 45, 50 milhões de pessoas, né, que vivem em níveis de pobreza extremamente questionáveis, né, de sobrevivência, certo? Haja vista o volume de pessoas que demandaram esses recursos, né, colocados pelo governo. Então, nesse sentido, né, as condições postas, elas são difíceis para as pessoas desempregadas. Por quê? Em que sentido, né? No sentido de que as crises anteriores, as pessoas desempregadas, elas iam para a informalidade, né? Até surgir uma nova oportunidade de emprego. Agora, tanto o emprego formal, uma vez desempregado, junto com a informalidade, né, estão numa profunda crise, né? Então, esse é o quadro hoje é muito pior do que as outras crises, né? Na medida que o setor informal, que era um amortecedor, né, ele também se encontra numa condição extremamente deteriorada, né? E as condições que são dadas desse auxílio, elas também são situações distintas em relação
ao quadro anterior. Por exemplo, o auxílio de R$600, aos trabalhadores sem carteira assinada, cuja renda média era 1.464. Emprego, que não chega a 2.000, segundo o estudo que eu levantei, ele é inferior à taxa média de salário do trabalhador com carteira, que é de 2.881. É importante, se está dando num patamar inferior ao que está posto, certo? Então, o próximo, por gentileza. Fechando essa parte brasileira, que essa discussão que está em pauta hoje é sobre o comportamento da dívida, antes da pandemia, estão sendo compilados, e a crise é tão profunda, com pouco tempo, então, consequentemente, muito se fala, como o próprio Amal colocou inicialmente, Fernando, da dificuldade de ter um cenário mais concreto das ocorrências. Então, muito que nós fazemos em cima para ver onde vai chegar, então, as projeções colocam, que a expectativa é de que nós venhamos a ultrapassar 100%, da dívida pública perante esse quadro. Quer dizer, e muito dela também decorre dessa dívida, que com o PIB não cresce, certo? O PIB não cresce, a taxa de crescimento é pífia, e muito do que o Estado também tem que financiar os seus gastos, via títulos públicos, certo? Então, esse é um quadro também que tem que se olhar nesse sentido, como elemento para a gente fazer uma discussão, posteriormente, porque estendendo um pouco além da dívida, não quis colocar muito mais gráficos, mas há projeções do déficit público níveis significativos. Eu estava vendo uma projeção do economista Marcos Coimbra, do INSPER, ele aponta que o déficit público deve chegar a 1,2 trilhão, mas pelo governo deverá chegar em 500 bilhões. Então, são elementos também que nós temos que entrar no debate, e com cautela, no sentido que o gasto do governo tem que ser importante nesse momento, mas também tem que ser com certos critérios, dentro desse sentido. Porque a crise de 29, ela nos ensinou, a supremacia da política fiscal, do gasto público, frente à política monetária naquele momento. A política monetária vinha como um segundo plano, dado a premência, a importância da política fiscal, para gerar novamente, reativar a atividade econômica, junto, em segundo momento, com a política. Então, num quadro já de deterioração das contas públicas, sabendo que o Estado tem que ter um papel importante nesse sentido, quer dizer, como orientar esses gastos para que ele tenha uma eficácia maior na sua função, porque o Estado, nesse momento, ele tem um papel importante na reorganização das estruturas produtivas que estão deterioradas nesse país, como procurei demonstrar ao longo dessa apresentação. Vindo é um quadro já nefasto, deteriorado, cuja pandemia nos trouxe um problema enorme, em termos de reposicionar o país frente a uma melhor posição na divisão internacional do trabalho, que isso vai levar um tempo, nesse sentido.